Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Gente, eu tava ali fazendo a janta. Deixa eu ver se eu coloco o celular aqui. Eu tava fazendo a janta e tava escutando um louvor, né, de Leandro Borges. Gosto muito de escutar ele. E um louvor que eu estava escutando e me fez meditar, assim, sabe? É como se Deus pegasse e mostrasse, sabe? Sabe aquele versículo que tem na Bíblia, o que eu faço hoje? Você não entende, você só vai entender depois? Pois é. Eu tava aí escutando o louvor de Leandro Borges, que tem o nome do louvor se chama Era Deus. E na época da pandemia, eu escutei Leandro Borges, né? Uma das lives dele. Que ele nesse louvor, ele diz assim: uma porta que se fechou é Deus te livrando. Um carro quebrado é Deus te livrando. Você se atrasou por algo, é Deus te livrando. Sabe aquela história, né, que não deu certo porque lá na frente pode ter acontecido alguma coisa e tal, aquelas histórias que acontecem. Então, e a música diz, né, aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu, aquele projeto que você não concluiu, era Deus te livrando. Então, e madrinha me fez lembrar também isso aí, sabe? E juntou assim o que madrinha me falou semana passada e o louvor que eu estava ouvindo agora. E aí eu resolvi falar aqui para vocês, quem sabe alguém aí esteja precisando ouvir isso, né? Mas de qualquer forma eu gostaria aqui de falar a minha experiência, né, para vocês. Em novembro do ano passado, setembro, outubro, aliás, minha ex-patroa chegou pra mim e disse: Guia, deixa eu falar minha experiência, tá, gente, com esse trabalho. Aí ela disse: Guia, quando surgir faxina pra você, aí você não rejeita não, você agarra. Porque eu só vou ficar com você até em fevereiro deste ano de 2024. E aqui dali eu tive um choque, né? Eu tive um choque, eu não vou mentir, eu tive um choque com aquela informação, né? Com aquela notícia. Não esperava, porque assim, não teve nada, assim, se eu fiz algo de errado, ou aparentou que ia, enfim, nada. Chegou, deu essa notícia, bufa, acabou-se. Sendo, gente, que antes de eu trabalhar para ela, que eu trabalhava fixo, né, semana toda, eu fazia faxina. Há muitos anos eu fazia faxina. E eu tinha minhas faxinas todas os dias da semana, tudo certinho. E aí eu larguei minhas faxinas pra socorrer ela. Como? Vamos lá. Eu trabalhava para ela, eu fazia faxina para ela em 15 dias. Ela engravidou. E aí ela fez um contrato comigo quando ela tivesse, né? Quando nascesse o neném dela, eu ia ficar 3 meses, durante 3 meses, 2 vezes por semana. E assim foi feito, né? Aí ela teve
E eu ia 2 vezes por semana lá. Desculpa aí o forrobodó aqui do... Deixa eu ver se eu consigo deixar esse celular quieto. E ela... Pronto. Vamos ver se assim não vai ficar, gente. Não vai. Ui, desculpa aí. Pronto, tá bom assim, né? E aí, assim foi feito. Fiquei com ela. Quando chegou o período dos 3 meses, aí ela já tava querendo uma pessoa fixa pra ajudar, pra ficar com a filha dela. Sendo que eu tive uma experiência, né, de ser babá uma vez. Fiquei cuidando de um príncipe, a qual eu me apeguei, fiquei apegada, né? Fiquei apaixonada por ele. Comecei a cuidar dele, dos 3 meses de idade dele. Também comecei a trabalhar fazendo faxina na casa da mãe desse bebê. Ela estava grávida, aí ela teve esse bebê. E quando foi com 3 meses quando ele tinha 3 meses de idade, eu comecei a cuidar dele. Deixei a faxina, foi, para ser sincera, eu tinha poucas, porque eu estava começando a trabalhar nessa época. E deixei as faxinas, as poucas que eu tinha, para cuidar desse menino, né, desse bebê. E aí, quando ele estava com 1 ano de idade, a mãe dele queria uma pessoa para ficar mais, né, para dormir. E como eu, casada, né, tenho minha família, não pude aceitar essa proposta. Então, aí ela pegou e me demitiu, né? E ali eu fiquei arrasada. Passei uns 3 dias chorando, um olho inchado, eu chorava desesperadamente. E aí eu saí de lá na sexta-feira. E quando foi na segunda-feira, eu comecei a trabalhar no mesmo prédio. Que na época, né, a mãe do menino morava em um prédio. No 5º andar. Não. Isso. No 7º andar. A mãe do menino morava no 7º andar. E aí a pessoa acaba que quando eu descia com o menino pro parquinho, ia outras babás e a gente ficava conversando, e a gente acaba pegando amizade com outras pessoas que trabalham lá no prédio. Quando eu saí na sexta-feira, aí eu falei, né, para uma das meninas que era babá também, de outras crianças, aí eu falei, né, olha, eu tô desempregada, se aparecer uma oportunidade e tal, tá bom. E justamente onde ela trabalha, né, ela era babá de um menino, onde ela trabalhava ou trabalha, não sei, a mulher que trabalhava lá teve que fazer uma cirurgia no olho e aí, enfim, a dona da casa precisava de uma pessoa por 1 mês. E aí ela pegou e falou comigo, eu disse, não, aí a dona da casa entrou em contato comigo, falou, eu digo, não, tá bom, eu aceito 1 mês, né? E na sexta-feira eu tinha saído da casa do menino, né, de tarde. E quando foi na segunda, eu já comecei com outra pessoa, só que no andar mais em cima, no 15º andar. E como é que se diz? Aí eu fiquei lá por 1 mês, né? Comecei na segunda-feira lá, passei 1 mês lá, até a empregada deles voltarem. E aí ela gostou, graças a Deus, né? Ela gostou de mim. Só que ela já tinha a empregada dela de muito tempo, ela não ia dispensar, né, a empregada dela para ficar comigo. Mas ela gostaria muito, segundo ela, gostaria muito de me contratar, só que ela não tinha condições de manter as 2 empregadas, né? Porque na época era filho, nora, genro, filha, netos, tudo morando na casa dela e tudo assim, debaixo
financeiramente falando, assim, dependente delas, né? Enfim, era uma família grande para ela sustentar. Então ficava pesado para ela contratar mais uma pessoa. Porque eu sabia cozinhar de forno a fogão e a pessoa que trabalha lá não sabia cozinhar, né? Fazia o básico e olhe lá, assim, um feijão, um arroz, um negócio assim. E era bem, né, assim, o tempero dela era pela misericórdia. Mas ela, na limpeza, era top. Então, ela queria muito, né, Dona Fulana, queria muito que eu ficasse na cozinha cozinhando e a outra ficava arrumando. Mas ela disse que, infelizmente, não tinha condições para isso. Mas passou. E nesse negócio de eu ser demitida do menino, que eu não pude ficar com ele, eu chorei horrores, porque eu fiquei muito apegada. E aí, durante esse mês que eu tive lá, né, no mesmo prédio, eu falei com a mãe do menino, perguntando se eu podia ver ele de vez em quando, porque aí, até então a outra babá também tinha o hábito de descer, porque assim, ele próprio já estava acostumado, quando dava aquele horário, ele descer, né? Quando eram umas 4 horas, a gente descia pro parquinho e tal, para ele sair, né, do apartamento. Aí, quando, para vocês terem uma ideia, e ele era muito apegado a mim, ele tava tão apegado a mim no ponto dele não querer ficar com a mãe dele. A mãe dele chegava, ele fazia aquela festazinha, mas se eu tiver entre eu e a mãe dele, ele queria ficar comigo. E eu chorei muito, gente, final de semana, horrores. E na segunda-feira, aí ela ficou sabendo, né, que eu tava trabalhando e tal, no mesmo prédio. E aí ela interfonou para onde eu tava, para mim descer, pra dar minha rescisão, fazer os pagamentos, né? Eu tá certo. E ela, aí eu peguei, fui descer, né? Peguei o elevador, desci, e ela tava indo levar o menino para o médico. O bichinho tava com febre. Só que na época eu não me toquei. E aí, quando ele me viu, ficou brincando, toda alegre. Eu disse, oxe, fulana, nem parece que ele tá doente. E a febre dele passou, ele ficou coisado. Mesmo assim, ela levou ele pro médico. Ele não tava doente, ele não tava nada. Ele tava com febre, não tava gripado, entendeu? Tava com febre e tal. E depois, passados 2 anos, que eu me toquei que a febre dele era emocional. Ele era muito apegado a mim também. Muito, muito mesmo, gente. E eu a ele. Então, assim, quando eu fui demitida, eu prometi que eu não quero mais passar pelaquela situação de cuidar mais de criança, porque a gente se apega e a gente se apega, trata a criança como fosse seu parente, né, se fosse da família. Só que para a mãe da criança, você é apenas uma empregada, né? É descartável. Eu já digo que trabalho de babá é serviço descartável. Mas enfim, jurei que eu não ia ser mais babá. Passou. E aí fui arrumando outros trabalhos, faxina, comecei a fazer faxina. E então tava com meus dias cheios e tal. Aí chegou essa minha ex-patroa. Aí, como eu disse a vocês, quando passou o período, aí ela queria porque queria. Guia, tu não quer assinar carteira não, tu quer vir, tu quer não, quero não. Quero não, fulana, porque eu não quero ser mais babá, não quero mais. Eu jurei pra mim mesma, não quero. A minha cunhada foi e me convenceu a trabalhar. Mas Guia aí mostrou as qualidades, como é que se diz, a parte boa, né, de trabalhar fixo, é assim, assado. Eu digo, se você cobrir minhas faxinas, beleza. Pronto, cobriu. E aí foi uma proposta muito boa. Mas só que, quando ela me contratou, ela não me contratou para cuidar da menina. Porque até então, assim, se fosse para cuidar da menina, eu não teria aceitado, né? Tava coçando aqui, que a muriçoca mordeu. Eu não teria aceitado. Eu aceitei porque ela disse que a mãe dela ia ficar com a menina e eu cuidava da casa da mãe dela.
E assim foi feito. Só que a mãe dela cuidava, eu também cuidava e convivi com a menina e me apeguei muito. É a coisa mais linda do mundo. Quem quiser conhecer ela, vai lá no meu Instagram, tá? @guia underline OFC, que é oficial, underline, não, @Guia Carvalho, underline OFC, tá? Que é Guia Carvalho Oficial. E aí vocês vão ver a princesa mais linda desse mundo. E aí eu comecei, né, eu convivendo com a menina, me apeguei, que não tinha como. Esse vídeo vai ficar comprido, eu sei que as pessoas não vão chegar até o final. Muito mal até aqui, mas mesmo assim eu quero deixar registrado aqui. Poucos, né, nascimento. Mas enfim. E aí teve um momento de eu ficar na casa da mãe da menina para cuidar da casa e cuidar da menina. Até então, ela nunca, quando me contratou, disse assim, guia, vai ser só 1 ano, 2 anos. Não determinou tempo, né? Porque se tivesse determinado, aí eu ia saber se eu ia querer aceitar ou não. Mas enfim, deixando para lá. Quando é fé, ela... Deixa eu amarrar meu cabelo que o calor tá demais. Quando é fé, ela chegou pra mim, mais ou menos em setembro, outubro, chegou pra mim e disse, né, que eu arrumasse as faxinas, quando aparecesse arrumasse, porque ela, resumindo, ela ia me demitir, não ia ficar mais comigo, porque ia botar a menina na escola, não tinha o porquê eu estar lá todo dia, se a menina ia estar na escola e a avó da menina ia ficar com a menina à tarde, aí lá a menina estuda pela manhã. E pediu para eu deixar reservado 2 dias na semana para fazer a faxina na casa dela, que eu ia sair do fixo, mas que eu iria ficar na faxina. Beleza. Quando foi no início, isso, lembra? Falou comigo para ser até, disse que ia ficar comigo até em fevereiro, que eu arrumasse faxina nesse período, porque ia ficar comigo até em fevereiro, porque as aulas da menina iam começar em março. Aliás, ia começar em fevereiro, isso, mas eu ia ficar até em fevereiro. Tá certo. Quando foi no início de dezembro, aí ela perguntou quanto é que por quanto eu ia fazer a faxina, porque ela estava se programando o orçamento dela de 2024 e tal. E aí eu falei o valor. Aí ela, quando ela disse isso, aí ela disse assim, guia, quanto é que tu vai cobrar a faxina lá em casa? Só que eu já vou te avisando que não vai ser 2 vezes por semana, vai ser 1. Aí eu peguei e falei o valor, ela disse, beleza. Depois ela me perguntou por quanto eu fazia a faxina no escritório dela. Eu falei o valor. Quando ela chegou em casa, ela disse, não, porque eu tô pensando em trocar a faxineira do lado do escritório. Então, no meu entendimento, eu trabalhava fixo para ela e fazia faxina, que é extra, para outra pessoa, em 15 dias. E aí eu pensei, e depois eu fiquei para outra pessoa que também em 15 dias. Então, resumindo, eu trabalhava de segunda a sábado. Eu só estava em casa no domingo, porque no sábado, de segunda a sexta, eu trabalhava fixo, no sábado eu fazia extra, que era faxina, certo? Só estava em casa no domingo. Só que depois teve o horário, a gente ajeitou o horário e tal, e eu passei a trabalhar de terça a sexta para ela e folgava sábado, domingo e segunda. Então, assim, como eu fazia extra no sábado, eu estaria de folga no domingo e na segunda. Tá certo. Quando ela chegou à noite, ela disse que queria trocar de pessoas lá da faxina e tal. Deixou eu entender que eu ia fazer a faxina da casa dela e do escritório. Beleza?
Então, eu pensei, pronto, eu vou ter uma faxina, 2 por semana, certa? E, no caso, 3 faxinas por semana, certa, né? Não vou estar parada de vez, beleza. Mesmo assim. Aí sim, aí quando ela perguntou, aí eu peguei e disse pra ela, porque assim, conversa aqui, conversa lá, dava a entender que não ia ser mais até em fevereiro. Depois eu entendi que ia ser até em janeiro. Lembra que meu carro tava, não sei quem lembra aí, que meu carro tava dando problema. Então, ele começou a quebrar uma coisa atrás da outra e foi uma bola de neve grande, de tanto conserto que foi. E ela pegou e me emprestou um dinheiro e foi dividido em 7 vezes. E a última parcela seria em janeiro, no final de janeiro. Então, o que é que acontece, né? E esse, no caso, seria hoje, eu acho. Então, o que acontece? Eu digo, pronto. Então, acho que ela vai me manter até em janeiro. Eu pensando, com os rumores assim das conversas, eu digo, acho que ela vai me manter até em janeiro, porque para descontar, né? Porque ela descontava o empréstimo. E beleza. E tinha outras dívidas para me pagar, teve que fazer e tal. Passou. Aí, no que ela me perguntou por quanto era a faxina, vou ter que botar esse vídeo estreia. No que ela me perguntou quanto é que era a faxina, eu falei, aproveitei e falei, digo, ó, falando, por falar nisso, né? Eu gostaria de saber, isso no início de dezembro, viu? Eu digo, eu gostaria de saber quando é que eu, certo de eu ficar aqui. Até quando eu vou ficar aqui, né? Fixo. Aí ela disse até o final do mês, até dia 31, porque eu estou sem condições de te pagar. E ali eu fiquei, né? Eu confesso que eu fiquei preocupada, que eu esperava ter trabalho até em fevereiro e tinha certeza que fosse até em janeiro. E no que ela falou que era até o final de dezembro, eu fiquei preocupada. Eu disse, e agora? Logo veio essa preocupação, porque eu tenho minhas contas para pagar. Fiquei bastante assim, pensativa, bastante. Eu fiquei bastante preocupada. E depois veio o pensamento da menina, que eu não ia conviver mais com a menina, não ia ver ela. E ela deixou as portas abertas para quando eu quisesse eu ver a menina, né? Eu ir lá visitar e tal, que não era para mim deixar para lá. Beleza. Fui. Olha aí, é onde eu quero chegar para vocês meditar o que eu estava meditando e talvez alguém que esteja aí receba também esta palavra, tá bom, meu povo? Então, assim, e trabalhei lá até o dia 29 de dezembro, que foi uma sexta-feira. Do dia 29, fiquei até o dia desempregada, tá? Fiquei até o dia... Eu vou botar dia 6. Isso. Até o dia 6. Não. Dezembro. Isso, janeiro. Até o dia 6. Foi. Quer dizer, eu passei uma semana em casa. Tô olhando ali o calendário. Passei uma semana em casa. Trabalhei na sexta-feira. Trabalhei lá até a sexta-feira, dia 29. Dia 30 fui fazer minha faxina. E dia 31 fiquei em casa, né, organizando. Então, assim, eu tinha me mudado dia 21 e eu não tinha tempo de arrumar minhas coisas. E durante esta semana fui organizando algumas coisas, no que dá para organizar, que até hoje, que já fez um mês, mais de um mês, né, tá um mês e pouco, que eu me mudei, mas ainda tem coisas. Por quê? Porque tem coisas que é para meu marido fazer e ele não tem tempo, porque ele só folga uma vez na semana,
que é na segunda-feira, e tem outras coisas para ele resolver. E o que ele vai podendo fazer, ele vai fazendo. E eu fiquei, né, essa semana. E aí apareceu, né, a oportunidade para mim, nada que me agradasse, tá? Nada que fizesse eu ficar... Enfim, eu neguei. Apareceu 2 oportunidades, certa. Apareceu 2 oportunidades e outras promessas. E aí, quando foi na sexta-feira que eu fui fazer faxina, no dia 5, isso, no dia 5 eu fui fazer faxina numa casa de uma amiga minha, que eu já gravei lá, que é a mãe de Claudinho. Lembra Claudinho? A Muriçoca. Claudinho, o papagaio, no caso é um Maracanã, né? Eu tenho uns vídeos aí gravados com ele. E queria aproveitar até para falar para você que, infelizmente, Claudinho, ele... do nada, ele... né? E eu não falei isso para vocês, fiquei em off. Preferi não falar, mas já que eu tô tocando no nome dele. E, infelizmente, ele não tá mais aqui. Enfim. E essa pessoa, né, a mãe de Claudinho, ela é mais do que uma cliente. Eu chamo de cliente para as pessoas para quem eu faço faxina, tá, meu povo? Quando a gente faz um curso, a gente tem noção que essas pessoas para quem a gente faz faxina não é patroa. Patroa é com quem a gente trabalha fixo. Quem a gente faz faxina são nossos clientes, porque a gente está vendendo, né? A gente somos microempresários, principalmente para quem abre o MEI. Voltando ao assunto, então assim, essa pessoa, né, viramos amigas, graças a Deus. Ela é uma pessoa extraordinária, uma pessoa especial demais. Amo. E ela mora em um condomínio de casas, né? Que tem casas. E uma pessoa colocou lá no grupo do condomínio que estava precisando de uma pessoa para trabalhar lá na casa dela, de segunda a sexta-feira. Ela, e aí, guia, tu quer? Eu digo, tá, dá meu contato a ela, não custa nada, né? E aí, quando foi no sábado, essa pessoa entrou em contato comigo. E aí a gente fechou um negócio, né? É onde eu estou hoje, tá, meu povo? Financeiramente falando, a proposta é bem melhor até aonde eu tava, tá? É aí que vem aquele negócio que eu faço hoje, não entenderá, que você vai só entender amanhã. É aí que vem o louvor de Leandro Borges, que diz assim: aquela porta que não abriu, foi Deus me livrando, enfim. E o que fez eu me lembrar, né, que madrinha me lembrou, foi o seguinte. Lembra que a proposta da ex-patroa era para mim ficar até em fevereiro, mas eu fiquei até em dezembro? Foi quando madrinha pegou e disse: guia, Deus, ele é tão misericordioso. Ele te ama tanto, ele cuida tanto de você, que ele permitiu que ela chegasse para você e dissesse que não era mais em fevereiro e era em janeiro. Por quê? Porque tinha essa pessoa que Deus queria te colocar lá, que a proposta é melhor. Tinha essa pessoa e essa pessoa ia precisar em você no início de janeiro. Então, se ela te dispensasse em fevereiro, essa chance ia passar. Ia ter essa pessoa que ia estar precisando e você não ia ficar, né? Porque você estaria comprometida no outro trabalho.
E aí eu fiquei meditando, né? O louvor de Leandro, que diz aquela porta que não abriu. Então a vida são feitas de ciclos. Às vezes os ciclos se fecham, às vezes é dolorido, né? Foi muito dolorido para mim esse ciclo que fechou. E mais uma vez eu prometi que dessa vez não tem quem faça eu ser babá. E a casa que eu tô, a mulher tá grávida. Mas seja feita a vontade do Senhor. Gente, ore por mim. Eu não quero me apegar novamente, mas Deus sabe de todas as coisas. E é isso, meu povo. O que Deus ele tá preparando pra gente, a gente não pode entender hoje, às vezes pode ser doloroso hoje. Mas amanhã a gente vai entender. E a gente vai parar para pensar e dizer assim, vai pensar para agradecer a Deus, na verdade, né? Pelo que ele tem feito. Então, pede a Deus assim, sabedoria, fechar um pouco mais a boca, sabe? Parar de reclamar e passar a agradecer mais pelas coisas, né? Eu vejo pessoas assim que tem tão pouco, mas é tão feliz, e pessoas que tem tanto, mas não tem paz, não tem alegria. Então isso aí é pra gente meditar, meu povo. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa minha experiência de trabalho, né? Que mesmo muitas vezes mesmo, eu vou dormir direto e não ajoelhar para falar com o Pai. Falo deitada, falo sentada, mas sabe aquele que só quem já fez isso, só quem tem essa intimidade, só quem faz isso, só sabe que sabe o que eu tô dizendo, que eu vou falar. Sabe aquela... então, assim, eu vou deitar, às vezes converso com Deus deitada mesmo e tal, mas não aquela conversa, sabe? De se ajoelhar, de sentir que Deus está ali sentado na beira da cama e você pegar a cabeça, botar assim, para falar com Ele e sentir que sua cabeça tá no colo dele. Naqueles momentos, sabe, difícil, ou num momento bom, só. Mas assim, você tá sentindo que você não tá só, que você tá conversando e você sente que ele tá ali lhe ouvindo. E muitas das vezes ele responde. Sabe essas conversas assim? Só quem conversou sabe. Então assim, essa conversa aí faz tempo. Faz tempo que eu não tenho. Faz tempo que eu não sinto isso. Mas eu já senti. Já sentei, já ajoelhei, já chorei no colo dele, já dormi. Eu já dormi no colo dele. Interessante que eu tava no Instagram e justamente eu vi assim uma figurinha que dizia assim: não se preocupe porque você dormiu quando estava orando. Eu nunca vi um pai ficar bravo porque seu filho dormiu em seu colo. E me fez lembrar quantas vezes eu não orei, não dormi orando. Quando eu me acordei às vezes até com o joelho doendo, coisada. Mas sabe aquele negócio, aquele aconchego que
É muito bom. Quem não passou por essa experiência, eu convido a você. Mas guia, não sei o que falar. Também dizia isso, viu, gente? Eu me ajoelhava e não sabia o que falar. Mas se ajoelha sem falar assim mesmo. E você vai ver que as palavras vão vindo. Você começa a conversar, que você passa horas conversando com ele. E sabe o que é o melhor? Ele não vai te julgar. E no momento de tristeza, ele vai te consolar. No momento de fraqueza, ele vai te dar forças. Tá bom, meu povo? E é isso. Deus em Cristo vos abençoe cada um de vocês. Lembre-se que Deus está fazendo hoje, você não entende, mas amanhã você entenderá. E uma porta que foi fechada pode ter sido livramento. Deus tem algo melhor para te dar. Até a próxima. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E quem ficou até aqui, meu muito obrigada. Deus em Cristo vos abençoe.